Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. Anima aí, meu povo! Muito bom dia pra geral que tá ligado no Bom Dia Favela! Bom dia pros crias, pras crias! Bom dia pra quem já tá com o olho no fim de semana! Falta pouco, mas antes você vai conferir as notícias boas sobre a favela. Vem comigo que eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. Pode entrar, morador, que a edição dessa sexta tá repleta de histórias legais. Anota aí, só hoje você vai conferir um movimento que leva cidadania aos moradores do Jacarezinho através de pesquisas. E muito mais. Fica ligado aí que tu vai se amarrar. O Fruta, ele acaba que é uma continuação do que a nossa família é, né? Imagina se mais da metade da população do Rio sofresse ao menos uma queda de luz. Por semana, tá? Ou então, se um quarto dos cariocas ficassem mais de uma semana sem luz. Isso te assusta? Pois foi exatamente este o cenário descrito por moradores do Jacarezinho em 2020. Uma informação tão importante e alarmante como essa só é conhecida graças ao LabJaca, o laboratório de dados e narrativas da favela do Jacarezinho. Eles buscam promover a cidadania por meio das estatísticas, representando as reais demandas dos moradores e das instituições locais. Bora conferir que a história é maneira, gente. O LabJaca surgiu ali em 2020, né? Tipo, bem no início da pandemia. Na verdade, o grupo que começou o LabJaca já tinha o desejo de fazer uma organização antes, mas por N questões da vida aí, trampo, tempo, a gente não conseguiu. Em 2020 a gente se juntou para fazer a campanha do Jaca contra o Corona, né? Que foi a campanha de distribuição de cesta básica, kit de higiene para os moradores do Jacarezinho, né? Conscientização sobre a Covid em si. E logo no início, quando a gente estava fazendo essa distribuição, a gente pensou em fazer uma coleta de dados para fazer um comparativo entre os números que o Estado estava apresentando de casos suspeitos de Covid na época na favela e o que a gente ia coletar. Foi um formulário que a gente construiu com a clínica da família local, né? Na época não tinha tanto embasamento porque não tinha essa testagem em massa, então não tinha exatamente como aferir aquilo. Mas os números que a gente coletou eram tipo mais de uma centena, enquanto o Estado contava, sei lá, 7 casos suspeitos na favela. E lá no Jacarezinho também tem a máxima, né, que os moradores falam que tem 90 mil moradores lá. O último censo do IBGE fala que tem 37 mil, mas a gente sabe que nenhum dos dois estão certos, né? Então, cara, se tu não sabe nem quantas pessoas moram naquela favela, como é que vai ter escola para todo mundo, posto de saúde, enfim, política pública adequada para todo mundo, você não sabe nem quantas pessoas moram ali, né? Então a gente surgiu nesse sentido, no meio da pandemia, tentando tapar um buraco ali do Estado, mas percebendo essa discrepância ali dos dados também. E tentando resolver esse gap que existe nos dados, né, para que a gente consiga pautar política pública, financiamento social privado. A gente vive uma época de Big Data, né, cara? Tipo, literalmente tudo pode ser transformado em dado. Tipo, a caminhada que tu dá com o teu telefone se transforma num dado para uma empresa. As compras que tu faz na internet ou no mercado viram dado. Tipo, literalmente tudo pode ser transformado em dado. Eu acho que hoje todas as decisões estratégicas no mundo, sejam governamentais ou de grandes empresas, são tomadas a partir dos dados, né? E a gente costuma brincar lá no Lab que dados são poder, então a gente quer colocar esse poder na mão da população da favela também. A gente quer que todas as decisões estratégicas que sejam pautadas para as favelas sejam baseadas em dados que sejam condizentes com a realidade da favela, não seja uma coisa hierarquizada, uma coisa que alguém imaginou, não. Eu acho que a necessidade do Jacaré nesse momento é construir uma pracinha em tal lugar. Mas aí o morador chega e fala, cara, não, mas o problema é o esgoto que está afetando todo mundo aqui. A gente ter esses dados, ter essa comprovação em números, não só nos relatos em si, eu acho que traz uma força, uma legitimidade muito grande para que a gente paute isso frente ao poder público, né? Para que a gente cobre políticas públicas e soluções locais ali. Eu acho que a gente tem alguns impactos diferentes que a gente consegue mensurar, né? Porque lá no Lab a gente trabalha com principalmente 3 frentes de atuação, que é a pesquisa, comunicação e formação. Dentro dessa área da pesquisa, eu acho que o impacto que a gente consegue trazer é principalmente tentar
pautar essa transformação social, né, ou investimento social privado para mudar os problemas locais. Eu acho que dentro da comunicação, o impacto que a gente tem é um impacto de disseminação de informação muito grande, e disseminação de informação de uma forma acessível, né, porque dados são complicados, é uma coisa... É chato, é número, é uma coisa que não atrai as pessoas e também é difícil de interpretação, né? Acho que a gente tem uma taxa de analfabetismo gigantesca nas favelas e periferias do Brasil, uma taxa de interpretação que é pior ainda. Então, ter uma comunicação que seja acessível, pautada para estar empoderando o morador de favela sobre uma coisa que deveria ser do conhecimento dela, eu acho que é um dos impactos mais positivos que a gente pode gerar, né? Então, disseminar essa informação dos dados de uma forma acessível é muito importante. Eu acho que o terceiro impacto, mais voltado para a formação, é retornar para o local com formações diversas, formações de audiovisual, formações de pesquisa. No momento a gente está rodando uma pesquisa que é o Retratos do Jacarezinho, e todos os pesquisadores que vão no campo, que vão fazer essa coleta de dados nas casas das pessoas, são pesquisadores, são moradores do Jacarezinho que a gente formou. A gente está terminando o curso de políticas públicas agora, inclusive, na verdade, essa formação dos moradores para que eles consigam retornar isso para a comunidade também. Então, eu acho que é esse impacto positivo que a gente tem na formação, né? Mostrar novas perspectivas, mas também fazer com que as pessoas aprendam alguma coisa e retornem isso para a comunidade de alguma forma. Cara, eu acho que quando a gente fala de falta de políticas públicas é até meio errado, de certa forma, porque a gente não tem políticas públicas adequadas, né? Porque se você for olhar, a política de segurança pública é uma política pública que, na verdade, é a mais falha de todas, tem um investimento bilionário e é a que a gente mais recebe dentro das favelas, né? Então acho que a gente tem falta de políticas públicas adequadas e isso afeta a vida de todo mundo, isso afeta de diversas formas. Desde como você vai crescer naquele ambiente, porque você crescer num espaço que é insalubre, é próximo de um lixão, é próximo de um valão. Eu acho que mais do que participar dessa coleta e dessa produção de dados é o engajamento da importância dos dados para essa população, né? A gente quer educar as pessoas acho que educar é até um termo ruim, mas conscientizar a população de favela de que os dados são muito importantes para que a gente paute uma transformação social e ao mesmo tempo que eles se empoderem disso para disputar a cidade. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de produção e com a metodologia replicável para que tanto uma favela do Jacarezinho como a do norte, do sul do Brasil consiga pautar o mesmo tipo de pesquisa, é para que as pessoas nesse local se vejam, se empoderem e elas mesmas consigam disputar o mundo, disputar a cidade. Pensando nos eixos que a gente mais tem atuação hoje em dia, por exemplo, acho que a pauta ambiental e climática. Os dados sobre racismo ambiental são muito escassos. O termo racismo ambiental ainda é um termo que não é popular, mas a gente não tem dados fiéis, por exemplo, sobre enchentes no Rio de Janeiro. E, cara, seja no verão ou seja no inverno, a gente sabe que se chove, alaga qualquer lugar e a gente não tem indicadores básicos disso, de por que esse problema existe, qual é a responsabilização das redes de abastecimento de água e esgoto, qual é a responsabilização do Estado, por que não rola esse mapeamento dos maiores pontos de alagamento da cidade de uma forma recorrente e com dados confiáveis. Então acho que isso, pensando no Rio de Janeiro principalmente, é uma coisa muito básica, porque a gente vive isso, seja deslizamento, seja alagamento, choveu no Rio de Janeiro, já era. Eu acho que dados sobre segurança pública pautados pelo Estado ainda são muito ruins. A gente tem dados que são importantes, como o da Rede da Maré, por exemplo, o número de escolas fechadas durante operações policiais. Isso é um dado que o IBGE não capta, mas é um dado extremamente importante, que vira subjetivo para o governo, porque não é interessante para eles resolver o problema, mas que é um dado alarmante. Tipo, os alunos da rede pública terem 1 ano e meio, 2 anos a menos de estudo do que qualquer outro morador da cidade só por conta de operações policiais. A gente tem um objetivo de falar sobre favelas e periferias não só a nível do Rio de Janeiro ou do Jacarezinho. A ideia da nossa metodologia replicável é falar isso nacionalmente a nível de sul global, dialogando com países da África, da América do Sul no geral, entendendo os problemas e similaridades que eles têm lá e as soluções que eles também têm, que a gente tem. Essa troca, esse intercâmbio de experiência é importante.
No momento, a gente está tocando a pesquisa Retratos do Jacarezinho, que faz parte de uma tríade de pesquisa que a gente quer fazer sobre o jacarezinho, né? O Retratos do Jacarezinho, a ideia é que a gente fale do jacarezinho no presente, é literalmente um retrato, uma foto do que é o jacarezinho agora, então mostrando todos os indicadores, desde emprego, escolaridade, segurança pública, meio ambiente, tudo. É a nossa maior pesquisa até o momento. Ela faz parte dessa trade com a Memórias do Jacarezinho, onde a gente quer contar posteriormente como era o jacarezinho no passado. E baseado nessas duas pesquisas, a gente construiu o jacarezinho que queremos, que é o que a gente pensa para o jacarezinho do futuro. Cara, os próximos passos são ambiciosos. A gente é bem organizado. Na verdade, acho que a gente chega a ser bem metódico. A gente sabe o que vai fazer em todos os meses, até o final de 2025 já. Então, até dezembro de 2025, dia 31, a gente já sabe passo a passo do que a gente vai fazer. Tá dentro do nosso planejamento estratégico, né? E espero que o Lab cresça cada vez mais, né? A gente tem 3 aninhos aí de atuação. Não é muito tempo, mas nesse pouco tempo a gente já conseguiu crescer bastante. Hoje a gente está com 20 pessoas na equipe, então para quem não recebia salário até novembro do ano passado, se desdobrava em 40 empregos. Hoje a gente conseguiu pagar o salário de uma equipe de 20 pessoas, é uma coisa gigantesca. E a meta é crescer, cara, crescer e espalhar essa palavra aí da geração cidadã de dados pelo Brasil e pelo mundo para que vários outros labs surjam por aí, que as pessoas consigam mudar a realidade delas através dos dados, né? Acompanhe nossas redes, @labjaca em todas as redes, labjaca.com no nosso site. Lá vocês vão conseguir achar todas as nossas pesquisas, os nossos indicadores. Também vão encontrar os nossos materiais de comunicação. A gente preza muito pela comunicação, tem muito audiovisual bacana lá que vocês podem encontrar e se divertir também. A gente gosta de fazer essa brincadeira de coisas sérias, mas com coisas lúdicas. Então tem documentários, tem vídeos com sketch com atores, enfim, diversos quadros que vocês podem consumir e, enfim, se empoderar com conhecimento ao mesmo tempo. Então, @labjaca em todas as redes. Mas vamos falar um pouco de poesia agora? Chegou o momento do GC Andarilho apresentar para você, telespectador, mais um poeta irado. E você já sabe, né? O Poesia Marginal sempre traz surpresas artísticas para dentro da tela da Band. Vamos assistir. Ela ouviu os tiros e ficou paralisada. Os gritos eram de pessoas desesperadas. Corre, abaixa, não para de ecoar. É que eles não vão se importar se a bala perdida vai te encontrar. Ela tá cansada, julgada, humilhada, marginalizada. Entra na loja, é seguida. Mãos à vista, neguinha, sempre ecoa na sua vida. Ela não consegue andar sem o medo, já não existe proteção. Policial nunca foi opção, ela é silenciada. É um incentivo. Já não sabe se seu cabelo, sua cor, sua vagina ou o motivo. Com seu coração acelerado e seu passo adiantado porque não sabe a intenção. Se aquele homem tem uma rosa ou uma faca em sua mão, mas ela continua a prosseguir. Pergunta pra Deus o que ela ainda faz aqui. Ele não respondeu. Mas a depressão a escolheu. Ela não quer mais sair, prefere se isolar. Como é que tu pode julgar depois de tanta porrada da vida? É ótimo começar o dia com poema e arte para todo o nosso público. E hoje é sexta-feira e pede curtição, né? E para aproveitar da melhor forma, que tal um pouco de som para sua tela? A nossa equipe foi até o Centro de Cultura Negra Fruta do Pé, que fica lá em Campo Grande. O espaço reúne na Zona Oeste uma série de apresentações abertas ao público, seja com capoeira ou com samba de quilombo. O município do Rio de Janeiro reconheceu o projeto como patrimônio cultural e imaterial da cidade maravilhosa. Quer sentir ainda mais o gostinho dessa delícia que é esse espaço? Assiste a reportagem que nós gravamos por lá. Mas é muito mais que o calor de uma fogueira, que os vendavais que abalam as cordilheiras. Pois entre nós o amor não é de brincadeira, viu? É ter a mão, frutar do pé no fundo de quintal. Não é a emoção das nuvens de algodão que vem e logo vão. É isso aí, galera. Hoje eu tô aqui em Campo Grande, na Zona Oeste, para falar de um projeto que é meu, que é seu, que é nosso. Fruta que dá no pé não tem como cair longe. Eu tô falando de frutos que dão frutos e tá aqui para construir frutos.
Vamos conferir essa história de pertinho? Vambora? Fruta do Pé é um quilombo, né? É um lugar de acolhimento, um lugar de proteção, de aliança, né? E a gente segue nesse pensamento, porque nos tornamos um projeto, deixamos de ser apenas um samba, né? Tipo, não que o samba seja minorizado, mas tipo, o samba é gigantesco. Só que além do samba, nós também pegamos algumas margens para acrescentar. Na verdade, assim, o Fruta, ele acaba que é uma continuação do que a nossa família é, né? Assim, a nossa casa sempre foi um espaço de acolhimento, onde as pessoas vinham, se sentiam à vontade. A gente aprendeu isso com a mamãe, da questão do extra sanguíneo, né? De não ter só essa relação de afeto com pessoas consanguíneas, né? E sim com pessoas que significassem para o nosso coração. Aqui dentro do quintal eu sempre tive muito contato com o samba, mas eu ter tido uma influência mais forte foi do meu padrinho, Marcelo, que mora na casa ao lado aqui. Então sempre que eu ia na casa dele, ele estava escutando os mesmos DVDs. O do Jorge Aragão, Da Noite pro Dia, O Fundo de Quintal, No Limpo, principalmente esses 2 DVDs, né? Então eu já ficava próximo a ele, prestando muita atenção. Ele tinha um cavaco também, que ele nunca aprendeu a tocar. E também nem foi o primeiro cavaco que eu comecei a estudar, mas que eu ficava batendo ali no cavaco, né? Nas cordas. O Fruta, quando o Breno falou, que eles começaram a me explicar e falar dos que queriam fazer no espaço, eu não entendia muito, né? Eu só aceitei. Ah, não, tá. Pode sim, pode. Mas eu não imaginava que, assim, apesar dele ter fazia o samba na rua, né? A gente ia todo mundo lá ver, eu adorava, mas eu nunca imaginava disso aqui estar na minha casa. E isso aqui é uma coisa que, nossa, para mim, me fortalece muito. Eu cresci com Fruta, aprendi. Quando eu tocava na rua, principalmente nas coisas assim mais comerciais, ainda mais naquela idade, mais novo, a gente acabava que não tocava, principalmente quando eu ia trabalhar para os outros, que eu não tocava as coisas que eu estava escutando dentro da minha casa. Então isso começou a me atentar para alguma questão que eu via que estava errado, mano. Eu falei assim, como que a minha família escuta isso? Minha família, no geral, escuta isso. E quando a gente vai nos lugares que são eventos mais comerciais, assim, que eu vou trabalhar, tá tocando outra parada. Então eu comecei a prestar atenção mais nisso. E como eu estudava bastante, via bastante documentário, eu vi um documentário sobre Candeia. Aí eu tive um entendimento maior dessa questão sobre o samba mesmo como um instrumento de resgate, de preservação da ancestralidade, através disso. Aí eu comecei a ter essa ideia e tive a ideia de criar o Fruta do Pé no início por conta disso. Fruta do Pé, para mim, é oportunidade, é acolhimento, comunidade. E tudo isso ocorreu comigo. Eu fui acolhida, eu tenho uma comunidade onde eu posso me expressar, posso compartilhar, né? E é onde eu posso me sentir eu mesma. Porque através das aulas, das rodas de conversa, você tem uma aula aqui que você não simplesmente chega e toca, sabe? Você chega, você conhece a história do instrumento, você conhece a história do samba, você entende por que aquilo foi feito daquela forma, por que você está tocando de certa forma, por que a levada tal é feita dessa forma. Então são conhecimentos, né, que te levam a pensar como era feito no passado e a importância de ter conservado todo esse conhecimento para ser passado para as gerações futuras. Quando você compartilha seu sonho com outras pessoas, você entende que você não está ali só por você. Você está ali para uma outra galera por trás que te impulsiona a continuar, entendeu? E eu acredito muito nessa palavra, que é a aliança, né? Como eu já disse várias vezes. E eu acredito que isso que tem me feito continuar, tem me feito crescer, tem me feito acreditar que a parada vai dar certo. Porque outras pessoas no início, quando não era nada, acreditaram e apostaram em mim ali. E por isso que eu continuo e estou firme aí nesse empreendimento até hoje.
antes do Fruta ser o Fruta, né, ser nomeado de Fruta, a gente já recebia as pessoas, as crianças, os nossos filhos, né, e os primos, os netos da mamãe, né, que não são só os de sangue. Eles já ficavam aqui, eles já tocavam, a gente já se reunia, já tinha o samba. Então o Fruta acabou se estendendo para mais pessoas. E o que a gente procura fazer aqui é exatamente isso, manter esse acolhimento, dar às pessoas pretas essa sensação de pertencimento a algum lugar, disso daqui se transformar no nosso quilombo. Então, o meu esforço maior é para que isso aconteça e isso se desenvolva, que as pessoas realmente sintam isso quando entrem pelo portão, entendeu? Então, meu primeiro contato com Fruta foi através do empreendedorismo, né? E aí foi onde eu pude expor os meus artesanatos, que eu faço acessório artesanal. E eu coloquei meus produtos aqui. Depois disso, eu pude perceber que eu tive mais reconhecimento, né? As pessoas puderam conhecer mais um pouco da minha marca. E como é acessório afro, as pessoas que frequentam a roda, né, costumam se identificar mais. E aí as pessoas trocam experiência, eu acho isso muito legal. Porque a partir do momento que eu coloquei meus acessórios aqui, eu tive mais esse reconhecimento, né? E as pessoas que frequentam essa roda de samba, as mulheres se identificam com esses acessórios. E aí, uma coisa importante também é a estética negra, né? É através desses acessórios, né, do turbante, de um brinco com um búzio, que as mulheres, na maioria das vezes, né, homens e mulheres, se expressam. E esse encontro entre a estética negra e o Fruta do Pé foi essencial, né, para que a minha marca crescesse, né, e as pessoas também conhecessem um pouco do que é a minha marca, né, a CL Biju. Cara, na hora de eu escolher o nome, eu tava catando a acerola, nem foi nesse quintal, foi no quintal aqui do lado. Tava tocando a música Oitava Cor, né, dos Carros da Vila, acho que é Sombra e Sombrinha. E a música faz referências do amor de uma pessoa colocando várias figuras de linguagem, que fala, uma das figuras que ele usa é que é ter na mão Fruta do Pé no fundo de quintal, tipo, com uma coisa assim, bem legítima, bonita. Aí eu dei um estalo e pensei no nome por conta disso. Mas pensando também nas árvores que tem aqui, que aqui é um quintal que tem bastante árvore frutífera, e também porque o projeto estava nascendo, a ideia de se organizar, na verdade, nascendo da geração mais nova da minha família, né? Então, realmente, são os frutos que essa árvore deu. Aí, por isso, tive essa ideia do nome. Quando eu vejo o Breno se dedicando, a Carla, o Luciano, a família, né? Toda junto, a Júlia, a Manuela, todo mundo, todos meus filhos e meus netos, que eu tenho muito orgulho da minha família. Não é a família que eu nasci, a família que eu sempre pedi a Deus, que eu falava, eu um dia vou ter a minha família. E se foi uma coisa que Deus fez pra mim, foi isso, não precisa de me dar mais nada. E com Fruta, eu vi que eu posso, que eu tenho capacidade de fazer qualquer coisa que eu queira. Antes, não. Eu me achava que eu não era nada, entendeu? Hoje, não. Eu vou e se vou resolver. Não, eu vou sozinha, eu quero fazer. E foi com Fruta que eu acho que eu aprendi muito, né? Com meus netos, né? Até com a Manuela, que é a mais nova, eu aprendi. Acolhimento, pertencimento, né? As pessoas do Fruta, tipo, as pessoas que vêm aqui, vê que a gente leva a parada muito como família, sabe? Então, tipo, é um amor gerado de fato, né? Porque é o que eu sempre faço questão de falar para os outros, que muitas pessoas perguntam, mas como é ser produtor do Fruta, como é trabalhar lá, como é você ter contato direto com o pessoal lá? E, tipo, eu falo, pô, gente, é como se você estivesse numa família ou num barracão, né? Um barracão de candomblé mesmo, que, tipo, sempre vai ter coisa para fazer, é difícil, tem discussão, tem briga. Só que é você entender que tem um a mais, sabe? Tem um sentido a mais você estar ali. Então, essa transparência que te traz conforto e segurança para você estar trabalhando ali dentro. E eu acredito que isso é muito significativo,
pra gente continuar como família, continuar com as alianças que tem. E você acaba criando um sentimento, porque você foi acolhido e conforme você percorre toda a sua trajetória, toda a sua carreira dentro do projeto, você vê sinceridade, você vê transparência, você vê um amor, uma preocupação, entendeu? E eu acho que isso é muito significativo e acaba unindo e consolidando muito a relação que a gente tem aqui dentro. O Fruta não é só uma roda de samba, o Fruta é um centro de cultura negra e eu vejo assim que eu preciso fazer o que eu faço de melhor, eu preciso voltar isso para o meu povo. E eu vejo sentido naquilo que eu faço aqui, no sentido de estar colocando o que eu sei fazer para as pessoas iguais a mim, da minha comunidade. Não, o Fruta do Pé é realmente um sonho realizado e eu não esperava que algumas coisas fossem acontecer tão rápido. Eu pensava que ia andar bem mais devagar, né? Então, hoje em dia, o primeiro sonho é eu viver realmente de samba, de uma coisa que eu gosto. Eu não imaginava que isso fosse acontecer tão cedo. E também pelo alcance que a gente tem, né? Então, a gente conseguiu colocar em prática muito dessas ideias que eu pensava que eu demoraria anos e anos, tipo, papo de 20 anos para acontecer. E, principalmente depois da pandemia, a gente conseguiu dar um salto muito grande em 2 anos, né? Mas porque o nosso trabalho foi muito sério e a gente foi realmente botando em prática tudo que a gente prega no nosso dia a dia. Nós estamos criando uma comunidade, né? Eu acho que isso é um processo que não vai acabar nunca, com muitos desafios, com muitos obstáculos. A gente funciona com meios próprios, a gente não tem incentivo do governo, a gente não tem patrocinadores. Nós trabalhamos aqui e o que a gente arrecada aqui volta para cá, né? Ser reconhecido como patrimônio histórico é muito bom, é muito bacana, mas eu quero ver isso sendo colocado em prática, sabe? Eu quero saber como isso funciona realmente na prática. Para a pessoa negra que quer viver de samba, quer viver da sua própria cultura, eu sempre aconselho a ir em frente, pensar, principalmente nessa questão de ter autonomia do seu trabalho, para não cair nas armadilhas que tem aí pelo mundo, né, principalmente do mercado, e apostar em você e também na sua comunidade, que é realmente quem vai te fortalecer. É o Fruta do Pé embalando o sextou no Bom Dia Favela. Que lugar maneiro, gente. Eu fiquei com muita vontade de conhecer, hein? Obrigada a todos do espaço pela recepção da nossa equipe. E é nessa onda que eu vou pra minha folga, gente. O Bom Dia Favela vai completando mais uma semana. E você nem pense em nos abandonar, hein? Segue a gente lá no Instagram, Bom Dia Favela TV, tudo junto. E pelo WhatsApp 21 999 10 80 90, você pode sugerir histórias que podem aparecer aqui na tela da Band. E caso tenha perdido qualquer edição do programa, procure a playlist do Bom Dia Favela no YouTube da TV Band Rio. É isso aí, meu povo. Não esquece da gente. Nos vemos segunda-feira aqui na Band, a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e beijo! Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor.